E o melhor caminho foi permanecer. Todo mundo sabe o respeito que eu tenho por esse clube, o respeito que eu tenho por essa torcida. Então eu deixei o clube à vontade para decidir o que quisessem. Léo, como foi a primeira partida dele e a primeira vez que ele passa ali pela zona mista? Ele falou a respeito, mas que também tenha sido o último episódio, né? O presidente Fluminense falou que encerrou de lá, o Hulk falou que joga aqui no Galo também nessa temporada. Então, aquilo que eu falei, a gente tem que pensar uma forma de tratar a imagem do ídolo nesse ano, a gente tem que montar um time forte para estar ao lado do Hulk durante a temporada também, porque quando ele fala em projeto esportivo Fluminense e questionam isso lá na zona mista, eu penso muito nisso. Nós vamos dividir o fardo com você aqui, nós vamos montar um time forte, um time equilibrado, e aqui no Atlético talvez não tenha sido a ideia que teriam passado para ele, né? Pelo menos é o que eu imagino sobre o projeto esportivo, que não é só sobre o jogador, talvez tenha sido coletivamente. E também o Hulk, entender que existe um processo diferente nessa fase da carreira dele, que talvez ele não seja titular em parte da temporada, né, que talvez o time não consiga jogar para ele, que tenha que adaptar para ele jogar na posição que ele se sinta mais confortável. Então, nessa parte, todos têm que ceder mais um pouco, uma parte, mas o principal, montar um time forte para dividir o fardo, porque até hoje o fardo esteve nas costas dele. É que o Bernardo também tem um recado, mas no próximo bloco eu falo. Tá, vamos mostrar agora. E teve os 5 do Berlândia, né? Aí a voz não aguenta, né, meu posto? Não aguenta, não. Vamos mostrar agora, na reportagem do Lauro Lopes, o que aconteceu na arena. Vaias da torcida após o jogo. Mesmo usando os principais nomes do elenco em campo, o Atlético ficou só no empate contra o Tombense. O elenco do Atlético hoje, comparado com o elenco da Tombense, né, com todo respeito ao time da Tombense, mas o elenco do Atlético hoje, no papel, sim, imensurável. No mínimo hoje aqui, uma vitória simples, né, mas é uma questão de coisa no mínimo. Aqui dentro de casa a gente tem que fazer acontecer, tem que ganhar de qualquer um. A gente tem que fazer o mando de campo. Em um primeiro tempo de poucas chances criadas, a melhor delas foi do Tombense. Rafinha chutou e acertou a trave. Após o intervalo, o Atlético voltou melhor e logo no início, Bernard desperdiçou uma grande oportunidade. Pouco tempo depois, Juan Tressoldi ajeitou de cabeça, Dudu completou, a zaga do Tombense tirou quase em cima da linha e a bola explodiu no travessão. Em busca da vitória, o Atlético ainda ficou com um homem a mais em campo. Wesley foi expulso. O zagueiro levou o segundo amarelo depois de chutar a bola e atrasar a cobrança de lateral. Apesar da vantagem numérica, o time do técnico Sampaoli ficou só no quase, sem balançar as redes e ainda esperando a primeira vitória no estadual. E, infelizmente, hoje foi mais um jogo onde a gente criou bastante e pecamos muito. É natural o primeiro jogo, tem muitos erros, mas assim, o mais importante é entender o que está sendo errado e entender o que está sendo construído. Tenho certeza que quando a gente tiver todo mundo ciente, entrosado e levar para o jogo, as coisas vão correr melhor para a gente e a gente vai conseguir desfrutar mais os jogos. Com o empate, o Atlético segue na terceira posição do Grupo A, agora com 3 pontos. Em busca da classificação, o Galo tem apenas mais 5 rodadas pela frente. Pouco tempo para subir na tabela e evitar uma decepção já no início da temporada. A gente está sabendo da responsabilidade também de até para começar o ano forte, começar o ano firme, com resultados positivos, para que a pressão também possa diminuir, de forçar uma jogada, de ter um erro. Isso faz com que as vitórias nos deixem mais tranquilos. O Gão falou agora sobre o time da capital, com esse orçamento todo se mostrar superior. Infelizmente, contra o Tombense, que não vence lá os seus 18 jogos, o Atlético não conseguiu mostrar um futebol. Por mais que tenha trazido alguns reforços, eu vou continuar cobrando reforços, porque a gente está falando de um time que lutou contra o rebaixamento 2 anos seguidos, que está fora da Libertadores, mesmo com esse tanto de vaga no Brasileiro, por 2 anos seguidos, mas não vou cobrar só de dirigente. Eu vou cobrar muito desse time nessa temporada, eu vou cobrar muito desse treinador que tem que mostrar muito mais o futebol contra um time, contra o Tombense, apesar de ser o primeiro jogo desses atletas. Então, principalmente daqui a pouco, quando a gente tiver o compacto, os melhores momentos, eu vou citar erros que a gente viu ano passado, principalmente porque a escalação foi praticamente a mesma. Rafael Lima, quantos torcedores pagaram ingressos para ver? 18 mil. Truco!
18 mil. Truco. Tá bom, Gão, vai lá e reclama da Federação Mineira, depois te dou o telefone. Léo, Logo aonde? sobre Galo e Tombense, o Galo não conseguiu mostrar a superioridade que tem que mostrar quando se pega um adversário. E posso falar, com todo respeito, Tombense, um time com muita limitação. Você não vê o goleiro do Tombense trabalhando, Nossa, assim, que ele teve que fazer muitas defesas. E quando você pega a escalação, vai ter o Renan Lodge aí, que enquanto teve gás, não jogava há muito tempo, conseguiu apresentar um bom futebol. O Maicon fez o processo inverso. Ele começou meio atrapalhado e depois se encontrou mais dentro de campo. Mas fora os dois, a escalação era Everson, Natanael, Juan Tressolde, Vitor Hugo, Igor Gomes, Bernard, Scarpa, Dudu e Hulk. E se a fórmula é a mesma, a gente aprende na matemática que o resultado é o mesmo. E o resultado foi o mesmo do que a gente tem visto há algum tempo. Um time com dificuldade de construir, um time que não consegue se impor dentro de campo, um time com muito buraco. E, o São Paulo, a gente contratou um novo treinador para resolver problema, não é para deixar o mesmo problema. Ah, mas é o primeiro jogo da temporada, tá sem ritmo ainda, mas mesmo sem ritmo, usando as suas principais peças, contra o Tombense, você tem que mostrar alguma coisa. E o que a gente viu ontem foi o Atlético com os mesmos problemas e com uma bola na trave. E essa defesa do Everson, o Tombense teve duas grandes chances criadas e o Atlético teve aquela que o jogador tirou em cima da linha. E o Cruzeiro veio do Tombense com um time que foi pra Copinha, hein? Fora isso, foi um pinball de bola para lá e para cá. Um jogo que você não é construído no gramado, não é construído com consciência. Bola cruzada na área o tempo todo, sem homem de referência. Quando aí o jogador estava amarelado, foi lá para atrasar o jogo, tirou a bola ali. Em qualquer campeonato do mundo ele receberia o amarelo. Imaturidade dele e responsabilidade prejudicando o adversário. Fosse um jogador do Atlético, o Gão não vem de lero-lero, não. O Gão, isso aí é amarelo em qualquer campeonato. Eu não vou deixar esse lero-lero de federação. Eu concordo. Papo daí na Mas época um de jogador Wagner do Atlético Pires, fazer Itaí isso, Machado tinha e tudo ganhado, mais. não. Não, aí não. Vai me Isso. desculpar, regra é regra, é amarelo e ponto final. Eu vou falar só do Atlético. Concordo. Quando Mas estava se 11 fosse um contra jogador 10, do Atlético, o Atlético tinha que ia ter um ser jogador de Já, mas área para você sair acha que do eles banco iam de expulsar? reserva e ir para a área. Todo O Atlético, mundo eu vou sabe. ter que falar alto, gente, desculpa. Meninas, ninguém O Gão comentou 5 minutos lá do Cruzeiro, eu vou ter que falar Ajuda alto aí. aqui. O Atlético precisava do homem de área, naquele momento de 11 contra 10, para ir para a área, para ter uma justificativa para tanta bola cruzada. O Atlético não tinha. Hoje é dia 19 de janeiro. O Atlético sabe que precisa dessa peça há muito tempo. Então, por mais que tenha anunciado 1, 2, 3, 4 peças, ainda precisa de muito mais. E o Atlético ainda não... Não? O Hulk fala aqui, quem manda é o Galão. Pois é, né? Uma novela que, felizmente, foi exposta de maneira não sendo verdade, por muitas coisas que envolveu, mas assim, mais importante é que eu tô bem. Eu peço sempre a Deus para que me direcione para o melhor caminho. E o melhor caminho foi permanecer. Todo mundo sabe o respeito que eu tenho por esse clube, o respeito que eu tenho por essa torcida. Então eu deixei o clube à vontade para decidir o que quisessem. Eu estava focado em dar meu melhor, então muitas coisas que não vêm ao caso, ficar voltando a capítulos passados, a gente voltar a páginas antigas, voltar a assunto que não faz sentido. Eu acho que a gente tem que pensar daqui para frente, escrever coisas novas. O time que tenemos, otra opción que no sea Hulk. Si la tuviera, por ahí la buscaría, pero yo no la encuentro. Inclusive lo he hablado con Hulk. Creo que en la actualidad de su carrera, que él juegue en un corredor sería mucho más complicado para él. Yo creo que estando más cerca del arco es mucho más fácil. São Paulo tem razão. O lado do campo já não é para o Hulk nesse momento. E eu comento lá no meu canal do Camisa 12 que treinador fala muito nas entrelinhas. E o Sampaoli fala que não vê uma outra opção para essa função que ele quer do Hulk. E isso é um recado claro para quem monta, para quem é do departamento de futebol. E hoje posso citar especificamente o Brax, né, que é quem responde pelo departamento. O Brax precisa atender a necessidade do treinador. O treinador está falando que não tem uma peça para aquilo que ele deseja. E ontem ele fez uma partida
mais uma vez que não foi boa. Ô, Fael, ano passado ele também colecionou algumas. Para te ajudar, quem sabe aí no comentário, o Desnoda Jaragalo diz que o Hulk pegou 19 vezes na bola, deu um chute a gol, um desarme. Depois ele isolou 2 na entrada da área. Furou uma 0 bicicleta. assistências, 0 gols e caiu 6 vezes. Léo, eu realmente ano passado, nos meus comentários do pós-jogo, lá que eu faço meia hora, 40 minutos, eu critiquei muitas e muitas e muitas atuações do Hulk. Só que a gente tem que dividir esse fardo. A cobrança vai ser maior nele, até pelo percentual que ele custa da folha salarial, mas a bola sempre está chegando quadradinha lá também. Então eu vou ter que dividir essa cobrança para um Bernard, para um Scarpa que cruzou a esmo na área, para um Igor Gomes. Eu vou ter que dividir essa cobrança coletivamente, principalmente para quem põe a mão no bolso para reforçar esse time. Quando a gente tiver uma divisão de fardos, que eu falo, hoje o Hulk já não tem mais a função de assumir as rédeas e o fardo fica todo sobre ele. Aí sim eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Eu tenho certeza que a gente vai falar. Hoje o Hulk fez dentro do que existe, dentro do cenário atual dele, que é um jogador de 40 anos que está jogando aí no futebol profissional. Então hoje o essencial é reforçar o time do Atlético para a gente falar, Hulk, agora você tem um time forte. Agora é você quem